Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu quase não faço vídeos, né? Ultimamente não, eu nunca faço vídeos onde eu apareço, eu não gosto. O último que eu fiz, se eu não me engano, foi sobre a Santa Eucaristia, onde eu não gosto dessa palavra, eu refutei o Iago Martins em relação à questão eucarística. E agora eu vou gravar esse aqui. Eu não sei se vocês perceberam que no canal, né, onde eu tenho Católicos Online BR, eu tive que tirar alguns vídeos. Infelizmente eram vídeos apologéticos, eram vídeos muito bons, mas infelizmente eu tive que retirá-los por uma questão, um infortúnio, vou dizer assim, uma briga interna, uma desavença interna que eu tive com o autor. E infelizmente a gente teve que tirar os vídeos, tá? Não convém aqui dizer por quê. Para preservar as pessoas. Enfim, esse vídeo aqui é sobre uma questão bastante polêmica e eu senti a necessidade de fazer esse vídeo. Em vez de fazer como eu faço sempre, como um documentário, porque eu não gosto de aparecer, eu resolvi eu mesma falar a respeito de uma questão. Eu não sou ninguém, eu sou uma leiga na igreja, né? Mas ainda assim, eu acho que nesse caso vale falar, apesar de toda a confusão que eu acho que muitas vezes é melhor a gente ficar calado, né, em relação a certas coisas, não por omissão, mas é porque pedir discernimento, pedir ajuda, e pra gente não ser nem insensível, nem impiedoso com as pessoas, mas também não ser injusto com Deus. Então eu senti a necessidade de falar pra vocês. Eu senti a necessidade, parece coisa de crente, mas não é. Aliás, né? Nós somos crentes em Cristo. Enfim. Então, antes de começar esse vídeo... Nossa, eu fiquei falando 2 minutos. Eu falo demais, gente. Pera lá. Antes de começar esse vídeo, eu tenho um adendo a fazer. Tá? Primeira coisa. Não vou falar mal do Papa. A questão que eu vou tratar no vídeo sequer é sobre o espírito geral do sínodo, porque eu acho também que nem convém eu ficar falando a respeito disso. A questão que eu vou falar é bastante pontual, então eu não vou tratar de conduta do clero, tá? Nem conduta de papa, do papa, do santo padre, porque eu acho que isso aí a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado ainda mais com a quantidade de pessoas que falam muita coisa. Não é que às vezes você não possa fazer uma observação, uma exortação a respeito de alguma coisa que você achou, pensou, que está contra a sua consciência que o Papa fez, sua reta consciência. Quando ele fala ex cátedra, a gente considera as posições dogmáticas do Papa. Quando não é, pode-se falar a respeito de alguma coisa. O problema é que hoje em dia, eu sei que a gente é responsável pelo que a gente fala e não pelo que os outros entendem, mas, infelizmente, hoje em dia, há uma confusão geral dentro da igreja e, às vezes, né, talvez por conta desta extrema confusão, seja melhor a gente se calar. Então, vamos lá. Não é a respeito da conduta do Papa, nem a respeito do sínodo de forma geral, do espírito do sínodo. E o Papa é o nosso santo vigário, santo e o doce Cristo na terra. Ele merece respeito, nós temos que estar submissos à igreja, tá certo? E isso aí é dogma da igreja. Se você não está em comunhão com o Papa, infelizmente você não está em comunhão com a igreja. Essa questão das duas igrejas que o pessoal vem falando, isso aí é bastante temerário. Isso sim é temerário. Por quê? Porque tem gente falando aí, principalmente Red Thread, um pessoal mais assim, e tratando o Santo Padre como qualquer um. Tá? Não é assim que se dá as coisas. E quem é sedevacante, esse tipo de coisa aí, eu lamento. Se você não está em comunhão com a igreja, infelizmente, se você não está em comunhão com o padre, você não está com a igreja. Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou ler e vou parando para explicar os pontos. Por que eu vou falar? Aliás, o que eu vou falar, né? Porque eu falei aqui 3 minutos e não expliquei exatamente sobre o que eu vou falar. Para que a gente consiga concatenar e seguir uma linha de raciocínio. Concatenar uma ideia e seguir uma linha de raciocínio. Porque muita gente começa a falar de vários assuntos de uma vez e não consegue raciocinar sobre o que está falando.
Então nós vamos falar aqui sobre a questão da Pachamama dentro da igreja, tá certo? Eu já li vários argumentos favoráveis a isso e algumas coisas contrárias, e aqui eu vou dizer o porquê há um erro nessa questão de se colocar uma Pachamama dentro da igreja, tá? Eu vou ler um texto que eu escrevi, vou pausando e explicando, e depois eu vou ler outro texto que explica algumas coisas que eu estou lendo neste agora, tá certo? Então vão ser, sei lá, acho que 2 textos aí que eu escrevi. Uma pessoa que eu acho bastante sensata e fala sobre esses assuntos é o Padre Gabriel Vilaverde. Eu acho que o Padre Gabriel é uma pessoa boa, muito sensata e sincera na sua fé, e ele está absolutamente certo quando fala que isso foi errado. O Padre Gabriel é submisso à igreja, é obediente ao Santo Padre e está falando que isso está errado. Você vai chamar ele o quê? De fariseu, né? Porque tem muito pessoal aí usando esse argumento de que quem foi contrário a isso é fariseu, ou então teve uma atitude supersticiosa. Superstição não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu vou explicar o porquê. Então vamos começar lendo o texto, tá certo? Primeira coisa que eu escrevi, tá aqui, ó. Tá? Por que nós não colocamos orixás no altar? Né? Me respondam. Por que uma Pachamama é diferente de um orixá? Já começa por aí. Por que então, em vez da Pachamama, nós não colocamos orixás no altar na igreja? É cultural, é religioso, tá certo? É pagão. Porque ela não é um deus? Porque tem muita gente argumentando dizendo que não foi idolatria ou não se trata de uma questão errônea, um equívoco, né? Um pecado, enfim, porque ela não é um deus. Mas eu vou explicar porque isso não tem nada a ver, tá? Orixás são entidades, mas não tem problema, vamos fazer assim. Quem não é um deus pagão? Né? Para exemplificar a questão de porque não é um deus, então nós devemos colocar lá? Não, não é verdade. Um Cérbero é aquele cachorro, eu vou colocar aqui, eu vou dar uma editada nesse vídeo, e aí tá para vocês o que é o Cérbero. Por que não colocamos nos altares e na igreja, então? Ficaria lindo, eles são representativos de inúmeras características presentes no cosmos. Isso aqui, quando eu falo que eles são representativos de inúmeras características, é porque há pessoas dando o argumento de que, por ser parte, né, por as entidades pagãs ou os deuses pagãos terem parte com as sementes do verbo, as sementes da verdade, o que isso significa? Significa que dentro da cultura pagã ainda há indícios, respingos da verdade que podem, pela razão natural, levarem o homem a certa contemplação, ainda que fora da verdadeira fé e fora da revelação que só vem pelo evangelho, tá certo? Quem não tem a revelação, a gente boia, não é? Não é assim? Muita coisa a gente boia, porque a razão natural não consegue alcançar. Isso independe de você ser pagão, né? Mesmo se você for um cristão, às vezes você tem que ficar aprendendo as coisas, porque a razão natural não alcança, vamos dizer assim, certos níveis de contemplação e tal. Ok, então vamos continuar. Associar que porque os católicos, tá gravando? Associar que porque os católicos devem ser contrários a Pachamamas no altar, eles são necessariamente odiosos contra os indígenas e índios no geral, né? É burrice, acachapante e absolutamente desonesta. Você dizer que um católico, por se opor ao ocorrido, tá certo? É a mesma coisa da gente odiar indígenas e a cultura, vai lá, né? Eu não odeio a cultura indígena, só acho que tá errada, tá certo? Mas agora, o índio, em sua dignidade como pessoa, né? Dizer que a gente odeia o índio na sua dignidade como pessoa é um argumento absolutamente desonesto. Todos os povos pagãos devem ser amados. Justamente por isso devemos levar o evangelho a eles. Amigos, não confundamos as coisas, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa é o paganismo. Uma coisa é o que um ser humano pagão entende através do paganismo,
o que é e o que não é, o que são o que é, vamos dizer assim, a natureza do ser, o que é e o que não é, do verbo ser, tá certo? O que, enfim, o paganismo é uma tentativa humana de você o quê? Chegar ao transcendente, conhecer um pouco o transcendente, chegar a Deus. O cristianismo é o contrário, é Deus descendo e revelando pra gente, tá certo? Então vamos lá. Então vamos mais além. Vi ontem pessoas tentando falar em sementes da verdade. Eu vi um rapaz, eu não me lembro o nome dele, em que ele falava a questão das sementes da verdade. Esse é um argumento ok, principalmente quando se trata de enculturação, que é o que? Você levar o evangelho a povos pagãos e a partir dos elementos deles você começar a explicar o que é o evangelho e tal, e tal, e tal. Isso aconteceu, por exemplo, em Guadalupe, tá certo? Onde Nossa Senhora apareceu para o São Juan Diego, vestida de grávida, com um negócio amarrado aqui, e eles entenderam que ela estava grávida, e assim você, através dos elementos, explicou o ocorrido, o que ocorreu, né, há 2000 anos, há 2000 anos atrás, não, 2000 anos atrás, né? Aí vou ficar bem. Então, já expliquei no outro texto, e eu vou ler o outro texto, tá? Então vamos lá. Já expliquei no outro texto porque não se pode deduzir que por causa disso, por causa das sementes da verdade, né? Aqui o disso remete ao quê? Sementes da verdade. Podemos simplesmente colocar qualquer entidade pagã nos altares, tá? Então você não pode deduzir, concluir que por causa das sementes da verdade se pode colocar qualquer coisa lá. Isso é um absurdo total, tá certo? Não faz sentido algum. Qualquer religião possui sementes da verdade, até mesmo o satanismo. Tá? Eu vou dar um exemplo ainda. Nem por isso se justifica uma imagem de Baal no altar. Né? A gente não precisa de mais explicações. Por quê? Um satanista, né? Deixa eu ver se eu coloco isso aqui. Se não for, eu vou ter que explicar. Um satanista, ele pode chegar e falar assim: a existência é um bem. E eu vou ter que concordar com o satanista. Ainda que eu saiba que, no geral, o espírito dele está degradado e negando a Deus. No entanto, se este satanista falar a existência é um bem, isso é parte do catecismo. A existência é um bem, correto? E eu posso me utilizar deste argumento dele, ou desta afirmação, para exortá-lo para a verdadeira fé católica, correto? Então, a existência é um bem? Sim, a existência é um bem. Tá? No entanto, eu não posso me utilizar dessa questão das sementes da verdade presentes, inclusive no satanismo, tá certo? Eu vou explicar por que disso. E deduzir que por causa disso eu posso simplesmente colocar uma estátua do demônio na igreja. Eu não estou falando que a Pachamama é um demônio, estou falando que não se pode colocar o demônio lá, porque existe uma diferença entre o satanista e o pagão, tá certo? O satanista, ele conhece e ele sabe a quem ele se opõe, né? O satanista sabe muito bem, tanto é que quando eles vão roubar a hóstia, eles não vão em nenhuma igreja evangélica roubar pedaço de pão, não. Eles vão lá roubar as hóstias consagradas da igreja católica. Então, né? Então vamos lá. Essa questão do satanismo. Sobre essa questão do satanismo, claro, não vou adentrar aqui em campos teológicos, mas existe uma coisa que a gente pode dizer sobre isso. Por exemplo, vou dar outro exemplo. O inferno é o mal absoluto? Não, não pode ser o mal absoluto. Por quê? O mal absoluto seria, vamos supor assim, um ser contrário a Deus. O inferno é a ausência de ser. Então é a máxima ausência de ser que Deus permite que nós chegamos. Mas não pode ser uma oposição, porque seria gnose, tá? Então ele não pode existir um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau sendo o demônio, o Deus bom sendo Cristo, tá certo? Então o que a igreja ensina pra gente? Ensina que o inferno é a ausência de bem, né? É o mal. O mal é a ausência do bem. Mas o inferno ainda tem um bem, né? Ainda que lá seja o mal. O que é o bem do inferno? A existência.
Então, se o satanista disser que a existência, ainda que ele não conceba isso que eu acabei de explicar, né, que é uma questão mais metafísica, ele pode me dizer isso, ainda que ele entenda que o bem a existência é um bem, e de forma assim, imanente, né? Achando que só a existência aqui, carnal, a gente aqui dirigindo, indo ali, comendo, tananã. Então, quer dizer, uma debilidade, é um pensamento esdrúxulo. Enfim, então, não pode ser um mal oposto a Deus, tá? A gente diz que é oposto porque o quê? Porque a gente não compartilha, a gente não comunga das coisas que prega o satanismo, que é necessariamente o ódio a Deus, tá certo? Ainda que eles digam que não é, há muitos argumentos que dizem que são irrefutáveis. Enfim, vamos continuar. Então eu vi pessoas recorrendo à falsa ideia de que toda exaltação à natureza seja necessariamente parte da cultura pagã, tá certo? Então, gente, não é toda exaltação à natureza, por exemplo, São Francisco de Assis fala em Mãe Terra, tá certo? No entanto, São Francisco de Assis não é este vegano indigenista que muitas pessoas pintam que ele seja. Ele não é. São Francisco de Assis não tinha absolutamente nada disso, tá? Vamos lá. São Francisco era católico. Católico. Então também vi pessoas recorrendo à falsa ideia de que toda exaltação à natureza seja necessariamente do pai da cultura pagã. Então lá, vocês não leem as Sagradas Escrituras? A Bíblia está recheada dessas passagens. Sol, vento, lua e animais são criações de Deus, tá? São criações do único Deus que desceu à Terra, segundo a pessoa da Santíssima Trindade. É um Deus trino, né? Um Deus em 3 pessoas. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é isso que nós acreditamos? Desceu à Terra e nos explicou muitas coisas. E ele mesmo, junto a Deus Pai, eles são os criadores de tudo. Então, vamos lá. Sol, vento, lua e animais são criações de Deus, não elementos pagãos, tá? Porque eu vi gente falando que na antiguidade existiam uns cânticos católicos que exaltavam sol, vento. Ué, mas gente, o que há de errado nisso? Não há paganismo nenhum nisso, tá certo? A Bíblia mesmo é recheada dessas passagens. Então esses elementos são criações de Deus e não elementos pagãos. Ontem eu vi um sujeito dizendo que cânticos católicos antigos estavam presentes nessas exaltações, né? Então vamos lá. Onde isso é paganismo? Não é paganismo. Acho que as pessoas enlouqueceram, tudo bem? Quando a gente lê, parece que é retardo. Que argumento é esse? Isso se torna grave quando a entidade em si é retratada na igreja por nós, tá? Por exemplo, quando a Nossa Senhora de Guadalupe aparece, ela carrega o símbolo em si, tá? Então isso não se trata de paganismo, isso é enculturação, né? Isso aí não é sincretismo, não é nada disso. Nossa Senhora de Guadalupe foi importantíssima, de grave importância para evangelizar o povo indígena, mas o caso que aconteceu no sínodo não foi dessa forma, tá? Porque vocês, eu espero que vocês não sejam Nossas Senhoras. Então tá. O problema não é o sol, mas a cultura pagã que adora o sol como um deus transcendente, né? O politeísmo e as culturas pagãs geralmente fazem isso, né? A origem pelo sacrifício, que gera um mito e tal. E elas adoram também os deuses, as criaturas, né, do cosmos, e colocam isso como se fossem Deus, tá? Então, por isso que não faz sentido você aí, eu não sei se você é pagão ou não, dizer que o universo te ajuda, tá? O universo não te ajuda bosta nenhuma. Quem te ajuda é Deus. O universo é parte da matéria e você é parte dele, tá? Isso aí é imanência. Procura aí, ó, no Google, imanência. Mas não procura fora da igreja, não, senão você fica doido. Procura o que a igreja diz sobre imanência. Não procura o que, sei lá, um filósofo moderno diz, não, tá? Senão você vai ficar mais doido ainda.
Então vamos lá, qualquer igreja que fizer isso está tomada por pessoas ideologizadas que desprezam o evangelho e não estão sabendo discernir certo de errado. Eu não posso dizer, hoje um rapaz que eu tenho no meu Facebook comentou que isso é uma heresia, ok, mas falou que as pessoas que fizeram isso, que apoiaram essa atitude de se colocar a Pachamama lá, não são católicas. Pessoal, eu não posso dizer que uma pessoa, isso é um assunto muito delicado, porque eu não posso dizer que uma pessoa não seja católica no seu íntimo por causa disso, tá certo? É igual a gente quando peca, tá? O que a gente faz? Em vez de a gente se orgulhar do pecado, a gente pede perdão a Deus, tá certo? Quando a gente vê que está errado, percebe que está errado, ainda que o orgulho às vezes fale mais alto, a gente tem o quê? Que pedir perdão a Deus. Agora, se a pessoa apoia isso, viu que não está certo e continua apoiando, é ela com a consciência dela perante Deus, tá? Agora, se a pessoa continuar nisso, tá? E às vezes ela começa a ficar muito obcecada nesses assuntos e levar muito adiante isso, começa a cair em todo tipo de coisas similares, entendeu? Então aí a pessoa começa a ficar doida. E aí eu acho que esse não é por aí que a gente deve ir. Tá? Eu não posso dizer que alguém não seja católico por isso. Por quê? O que acontece? Eu creio, né? Porque a gente tem que pedir para Deus o discernimento, para não ser omisso, também não ser impiedoso, porque a vida humana não é fácil, né? A vida humana não é fácil. A gente olha aqui e fala, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo ali? E às vezes a gente precisa de um tempo para digerir e pensar no que está ocorrendo. Mas geralmente, lá no nosso coração, a gente sabe mais ou menos o que está certo e está errado, né? Às vezes a gente sente isso, mas precisa meditar para ver se o negócio está certo. E o que acontece? Algumas pessoas, eu acho que por excesso de piedade, eu não diria que elas são exatamente piedosas, tá? Mas, por um excesso de escrúpulo ou aquilo que ela sente ser a piedade, ela ignora a justiça, porque Deus é justiça e piedade. Então, nós partilhamos dessas virtudes, dessas coisas também. Deus, não é que Deus tenha virtudes, Deus não tem virtudes, Ele é, tá certo? Então, Ele é a própria piedade, mas nós temos piedade. Nós podemos ser impiedosos também. No caso, eu acho que existem algumas pessoas que elas, por esse escrúpulo, enfim, não sei, elas começam a achar que isso que tá ok, não vamos falar nada, é temerário dizer, olha, um deus pagão ou uma entidade pagã ali dentro, não, mas vamos ficar tranquilos, calma lá. Gente, o errado é o errado, tá? Não dá. Então, por desconsiderarem a justiça nesse caso, né, por vamos dizer assim, se colocarem numa escolha onde elas acham que aquilo é misericórdia, elas pecam, tá? E esquecem da reta, da justa medida das coisas. E no caso aí, tá, colocar a Pachamama foi, sim, passou um pouco dos limites, né? Passou dos limites, gente. Não tem como. E aí eu vou ler outro texto meu onde eu explico isso, quer dizer, vai ser um vídeo longo, um vídeo até relativamente longo, né? Porque eu vou explicar isso por quê, tá? Então vamos continuar com esse texto aqui. Se você não entender direito o que eu tô falando, talvez no outro complemente. Por fim, retratar uma pessoa originária de uma terra, né, de uma nação, uma etnia, vamos dizer assim, numa parede da igreja, como um índio, um africano, um asiático, sei lá, tá certo? Numa igreja não tem absolutamente nada de errado, tá? Porque uma coisa eu já expliquei, é o pagão, outra coisa é o paganismo. Ainda que, porque acho que tem gente que não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? É igual esse pessoal que fala que a gente é fariseu e odeia indígena pelo fato de a gente falar que não se deve colocar uma entidade indígena no altar. O que se respeita a dignidade do indivíduo como filho de Deus, como
criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, como você foi, e por isso vocês são semelhantes, só existe semelhança porque há unidade em Deus, ainda que elas desconheçam isso, porque o paganismo é o quê? O desconhecimento do evangelho, né? Mas, né, ainda assim você, sei lá, pintar numa parede, numa igreja, todos os povos, um monte de índio, asiático, branco, negros, todo mundo misturado, é bonito. Não tem nada de errado nisso, tá? Porque neste caso isso não configura sincretismo. Sincretismo é outra coisa. Não tem absolutamente nada de errado. Um anjo com fisionomia indígena, pode nos dizer, tem um anjo com fisionomia indígena, eu vi num negócio aí, numa postagem de uma conhecida minha. Infelizmente essa pessoa não, acho que discorda de mim, mas tudo bem, não convém aqui falar nada sobre isso. Que aí é uma questão pessoal, enfim, dela com Deus. E ela colocou lá um anjo com a fisionomia indígena, tá, gente? Se você comparar isso com a entronização lá do Pachamama no altar, é muito grave, tá certo? Isso aí é falta de senso de proporção mesmo, de senso de medida. Um anjo com fisionomia indígena pode nos dizer que Deus ama a todos e deseja todos os povos. É bonito. Nossa Senhora de Guadalupe, que carrega toda a simbologia em si, apareceu ao índio São Juan Diego, como eu falei, vestido como Deus comum a eles, através disso perceberam que ela estava grávida, os povos são católicos, aquilo que eu disse. Foi de grave importância para a evangelização dos povos indígenas, não tem absolutamente nada a ver com a evangelização, não entra. Pronto, isso aqui já está explicado. Né? Aí eu falei que esse seria o meu último texto pertinente, porque tem gente que acha que a gente é chato por causa disso, podem achar, infelizmente não pode deixar de falar certas coisas por causa disso. Enfim, tá bom? E agora eu vou falar um pouco de superstição e farisaísmo nos outros textos que eu escrevi, tá? Sobre essa questão da Pachamama também, e talvez isso ajude a elucidar ainda mais a questão. Olha que interessante, eu ainda achei mais 2 textos sobre isso que eu escrevi. Então vamos lá. Eu sei que muitos não aguentam mais esse assunto e pouco importa a minha posição. Realmente, pouco importa a minha posição, né? Eu não sou ninguém. Só gostaria de fazer uma observação em relação ao assunto Pachamama. Pachamama! Eu vi em algum post, eu vi muitos posts sobre esse assunto, muitos mesmo. Alguém que dizia que os católicos contra isso eram por mera superstição, tá? Ou algo assim. O meu intuito nessa postagem, eu tenho a memória ruim, tá? O meu intuito nessa postagem não é ofender ninguém, muito menos acusar o Papa, como eu já expliquei no início do vídeo, tá certo? Não vamos nem falar sobre isso. Então vamos lá, vamos até ao X da questão, tá? Que é o ato de colocar o negócio lá. E aqui eu fiz algumas observações, pedi para o pessoal, fiz alguns pedidos, né? Pedi para o pessoal não comentar não sei o que, do sínodo. Esse assunto é por demasiado complexo, a quantidade de pessoas que não conseguem concatenar uma ideia e misturam tudo, né? Misturam todos os assuntos. Que Deus nos guarde de fazer maus juízos, ok. Gente, vamos lá. Alguns católicos, eu vi mais de um, estavam falando que quem se opôs a isso, alguns católicos estavam falando que quem se opôs a isso, fez isso meramente por superstição. Tá? Vamos lá, superstição é quando você atribui efeito a uma causa supersticiosa. O que é isso? De fundo irracional daquilo que sobrou da religião. Superstição. Eu não gosto de ficar falando coisa em latim, mas aqui, vamos lá, etimologia, né? Superstição significa sobra, remanescente da religião, tá certo? Então atribui-se a algo como causa que não possui razão de ser dentro da realidade evidente. O que é razão de ser? Por exemplo, quando você abre a mão e molha a sua mão numa torneira, onde sai na água, você conclui que a sua mão está molhada por causa da água que desceu da torneira, tá certo? Então, você não abriu a torneira, não saiu água, você não lavou a mão, pronto, acabou. O que seria superstição? Superstição é você dizer que a causa da sua mão está molhada
não é devido àquilo que você vê ocorrendo dentro da realidade, evidente na sua frente, mas sim de coisas que acontecem na sua cabeça por uma ligação que você faz com objetos externos. Por exemplo, quando alguém passa debaixo de uma escada e acha que vai acontecer alguma coisa com ela, ou quando vê um gato preto na sexta-feira 13, né? Esse tipo de coisa. Por isso que tem aí tanta morte de gato preto, por favor, pelo amor de Deus, não mata gato preto. Gato é lindo. Então, isso é isso aí. Um exemplo disso é achar que passar embaixo de escadas ou ter imagens de ídolos pagãos em casa é causa de alguma coisa que lhe ocorreu, tá? Se você tiver um Buda na sua casa e você pegar câncer, se pegar não, né? Porque câncer não passa, mas enfim, se você desenvolver um câncer, Deus lhe guarde e lhe proteja, mas a razão de você estar com câncer não é por causa do Buda que você tem a estatuazinha lá na sua casa, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui na minha casa, eu guardei essa imagem tem um mês, mas eu tenho aqui uma imagem de Buda, tá certo? Eu tenho carrancas. Eu guardei isso aqui não por mim, porque eu sei que isso aqui não é nada e não está na igreja. Eu ainda vou dizer a diferença entre estar aqui e estar lá na igreja. Então, a minha imagem aqui de Buda, tudo bem que a gente tem que saber o limite, né, gente? Também não dá pra colocar uma imagem de Baal aqui, do Beuzebu, só porque é bonita. Não dá. Então vamos trabalhar aí na cabeça, tá? E aqui é o meu oratório. Nossa, tem uns cheetos aqui. Aqui é o meu oratório, tá certo? Sagrada Face do Senhor e tal. Uns cheetos e uma cerveja. Então, São Miguel ali. O que acontece? Eu tenho uma carranca ali, tá certo? Eu esqueci o que eu ia falar. Então, pessoal, vamos lá, continuando, né? Eu esqueci o que eu ia falar, mais um adendo aí explicando o meu texto, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Eu faço muita digressão, né? Por isso que os vídeos meus demoram muito, porque eu falo um pouco, volto e falo mais e esqueço o que eu falei e vamos lá. Então, tudo bem. Então, um exemplo disso é passar embaixo das escadas, ou ter imagem de ídolos pagãos em casa. Não. Superstição significa crer nisto, né? Numa causa sem razão de ser. O que é ser? Né? Ser é o que é, tá certo? Ser, na verdade, ser absoluto é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, de onde todas as identidades dos seres saem, né? As essências. Idolatria se difere da superstição, ainda que possa ser correlacionada, como em caso de amuletos, tá? Não necessariamente uma pessoa está cometendo idolatria porque ela tem um objeto católico como amuleto, tá certo? Por exemplo, uma imagem de São Bento ou uma medalhinha de Nossa Senhora, tá? Esses objetos não devem ser tratados como amuletos, como os pagãos tratam seus objetos, como aquele negocinho lá da China, do Feng Shui, aqueles negocinhos lá de boa sorte na casa. O pagão não deve tratar os objetos católicos dessa forma, ainda que se deva a uma reverência adequada por ser um objeto sacro, né? As imagens são sacras, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, por representar aquilo que o nosso Senhor sofreu na cruz por nós, é sacro, né? Um santo que viveu nessa terra, fazendo a vontade do Senhor, a Irmã Dulce, Madre Teresa, São João Paulo II, são imagens sacras, Padre Pio. Por quê? Porque remetem a Deus o que o apóstolo dizia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Se são santos, Cristo viveu neles, porque converteram tantas pessoas, levaram o evangelho a tantas almas, ajudaram a salvar tantas almas, né? Não por eles, mas por Deus, porque Deus assim permitiu, né? Então, através deles, por intercessão deles, ainda que na terra, eles foram instrumentos de Deus na vida dos outros, né? Uma bobeira, inclusive, que os protestantes pensam dos santos, uma bobeira imensa. Então, vamos lá. Idolatria se difere da superstição, ainda que possa ser correlacionada, como em caso de amuletos. Muitos católicos tratam objetos católicos como amuletos, às vezes não chega a ser idolatria, mas pode levar para estes fins, né?
Dependendo da questão, a pessoa começa a idolatrar o objeto, vai dar bosta, né? Então, basta ver o que a igreja diz sobre os objetos. O problema é que ter uma imagem que condensa em si certa sacralidade, ainda que alguns argumentem não ser objeto de culto dos indígenas, né? O que, entre aspas, pouco importa nesse caso, numa igreja católica é absurdamente diferente de possuí-las em casa. Agora vamos lá. Possuí-las em casa por apreço estético ou porque você as tinha antes de se converter e não as descartou depois da conversão. O que o apóstolo fala? É São Paulo, né? O que ele fala dos ídolos, dos deuses pagãos? Ora, sabemos que os deuses pagãos são nada. Eles são nada. No entanto, isso não me dá carta branca para fazer qualquer coisa com eles, né? Principalmente dentro da igreja, onde nós temos não só os símbolos, como aquilo é o que é a verdade ali, revelada a nós. Por isso a gente não pode sair também colocando qualquer coisa ali, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu mostrei aqui, né? Uma imagem de Buda que eu até guardei. Como eu falei, não exatamente por mim, mas pelas outras pessoas. Porque às vezes a pessoa chega aqui em casa, por caridade, para não confundi-la, porque as pessoas não entendem o que é a fé católica. Então, o que eu faço? Eu tirei, porque às vezes ela fala, ela é católica, mas ela tem um Buda em casa. Então, pode ser que os católicos sejam assim, né? Meio para lá e meio para cá, acredita no que o budismo prega. Então, eu sei que o que seria superstição? Eu achar que aquela imagem, sei lá, por estar na minha casa, alguma coisa poderia acontecer. Não, superstição é isso. Eu não tirei por causa disso. Por que eu tirei? Para não confundir o meu irmão que vem aqui e não entende o que é a fé católica. Eu poderia deixar essa imagem se outros amigos meus entrassem aqui católicos e entendessem do que eu estou falando, né? Por serem católicos, estudarem o catecismo, já sabem do que se trata. Mas, por caridade, a minha mãe, que é evangélica, não entende, eu tirei, né? Porque aí ela vê as imagens de Cristo, a imagem de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, Santa Efigênia, aqui na minha casa, e vê um Buda, ela não entende, ela não compreende, tá certo? Então, outra questão, porque não se deve colocar imagens pagãs na igreja, tá? Para não ferir a consciência dos fiéis mais suscetíveis. E quem faz isso, tá errado, pode escandalizar os outros. Vamos ver, vejam bem. O apóstolo disse para que não nos escandalizemos com os ídolos, tá? Mas ao mesmo tempo, né, ao passo que ele também diz que você não deve escandalizar o outro. Evite, tá certo? Evite. O que ele falava lá de comer a carne? Olha, se alguém te chamou para comer e você não sabe que foi oferecido aos ídolos, você vai lá e come de boa consciência. Se você vê que um irmão vai ficar escandalizado, evite, não coma, tá? Agora, se você sabe que foi oferecido aos ídolos, também não come. Fica quieto lá, sossegado, tá certo? Isso aí não é superstição, tá? Tem gente que tá começando a falar aí que tudo é superstição e começa a ficar incrédulo nas coisas e não sabe discernir direito uma coisa da outra. Então, vamos lá. Um coletivo, uma religião, onde que eu tô? Uma imagem de Buda, né, na sua casa, se você sabe do que se trata, não é a mesma coisa de uma imagem de Buda numa igreja católica, tá certo? Quem não compreende isso, compreende pouco. A partir do momento em que se representa um coletivo e uma religião, existe uma doutrina e uma linguagem ali. Você está dizendo algo, tá certo? Então deixa de ser uma coisa meramente estética, tá certo, amiguinhos? Então existe uma doutrina, uma linguagem ali que nos remete a algo que nos é estranho enquanto católicos, ou algo estranho e alheio à doutrina que nos foi legada, tá certo? Não há necessidade de adoração à imagem, nem por parte dos católicos, nem por parte dos pagãos, para que isso seja inadequado.
Basta que lá esteja como linguagem, ainda que o Papa receba cocar e coisas similares, tá certo? Eu senti que na abertura do sínodo, o Papa ficou bastante incomodado com aquelas coisas e como deram a ele não quis aceitar. Evitem falar da conduta do Papa, tá certo? Evitem em questões que se pode evitar, tá bom? Porque tem muita gente que não entende nada, é analfabeto funcional, não consegue compreender nada do que se diz e começa a achar que não se deve obedecer ou não se deve estar submisso à igreja e à autoridade do Papa, que o próprio Cristo instituiu em Pedro, tá certo? Então, vamos lá. Saiba, você católico, nós devemos estar submissos à igreja. Então, vamos lá. Né? A igreja sempre foi aberta aos pagãos, tá? Pessoal, a igreja sempre foi aberta aos pagãos. O fato de ser aberta aos pagãos, não tem absolutamente nada a ver com inculturação, tá? A igreja ser aberta ao pagão, ela não tem a ver com inculturação. Por exemplo, eu tenho a catedral ali, tá certo? Se um pagão entrar na catedral, tem que ser bem recebido, principalmente se quer saber sobre a doutrina. Claro que se um pagão entra lá querendo roubar a hóstia, a gente tem que expulsar o cara no tapa. Mas um pagão que entra na igreja, ué, meu bem, a maioria de nós que não nasceu em família católica, ou ainda assim, né? Porque tem uns batizados aí que tá mais pagão do que tudo. Mas o batizado, o pagão não foi batizado, não sabe do que se trata, às vezes quer conhecer, então ele entra lá na igreja para conhecer. Eu mesma era assim, né? Eu, Daiane. Então a igreja sempre foi aberta aos pagãos. Isso não tem absolutamente nada a ver com enculturação, quiçá desprezo por algum bom valor que as culturas pagãs possam oferecer aos seus povos, tá? O que isso quer dizer? Lembra lá das sementes da verdade? Uma pessoa que nasceu, sei lá, numa tribo africana, num local absolutamente pagão, que não teve o banho da cristandade no Ocidente, né? Isso porque até ateu, hoje, aqui ele não sabe do que se trata a cultura. Cultura sempre advém da religião, seja pagã ou cristã, tá certo? O que acontece? O pagão que está imerso no paradigma cristão ocidental, ele muitas vezes não percebe que ele está imerso. O que está acontecendo lá no Chile? Né? Que a gente vê até pelos comentários Deus me perdoe a palavra, mas dos imbecis que estão aí falando contra, né? Aliás, a favor, porque derrubaram lá a imagem do colonizador ibérico, o colonizador espanhol, que havia no Chile e colocaram uma imagem indígena no lugar, porque eles estão falando, não, somos povos originários, né? Bom, enfim, já é outra questão. Mas então o que isso mostra pra gente? As pessoas, elas não sabem do que se trata a cultura delas, elas não sabem de onde elas vieram, elas não sabem o que é uma colonização, elas ignoram tudo, elas acham que índio é santo, que é bonzinho, que não havia estupros no meio indígena, pois havia, tá? Infanticídio, muitas coisas do tipo canibalismo, né? Então, se a colonização é errada pelo simples elemento violência, meu amigo, nós não podemos falar muita coisa dos índios, tá certo? Isso aqui eu não estou fazendo, não estou execrando a cultura indígena, que fique claro para que ninguém coloque palavras na minha boca, porque tem muita gente desonesta aí. Então, vamos lá. Porque a gente sabe que sim, existiram portugueses e espanhóis que colonizaram as Américas com condutas absolutamente é ótima, condutas absolutamente más, ruins, tá? Onde eles abusaram de um povo que sim era mais fraco do que eles, né? Então vamos lá. O paganismo Então o paganismo não é de todo ruim, tá certo? O que é o paganismo? É a tentativa do homem de compreender a realidade através da razão natural. Então ele tenta ali, né? Ele vai puxando uma corda ali para ver se ele consegue compreender o que é a vida, o que é o cosmos e tal, e tal, e tal. Então vamos lá. O paganismo foi e é a tentativa dos homens de compreenderem o mundo e o transcendente,
Mas isso não justifica colocar imagens e estátuas dentro das igrejas de Cristo. Por que não podemos colocar imagens de todas as espécies de mitos e harmonia da natureza apenas representativos na igreja? Por que nós não podemos fazer isso? Simples, tá? Então não precisa necessariamente ser um deus pagão, não, tá? É aí que eu estou querendo dizer, porque tem gente falando, não era um deus pagão a Pachamama, então a gente pode colocar. Não, senhor. Por quê? Porque enquanto há preço estético num local não sacro ou na sua casa, nós temos uma situação. A partir do momento em que essas imagens entram numa igreja, elas perdem seu sentido meramente estético. E é exatamente por isso que em igrejas católicas não temos Zeus, Apolo, Dionísio, ainda que apenas como representantes de ordem, harmonia, transgressão, enfim, seja lá o que eles representavam, ou coisa que o valha, mas sim imagens de Nossa Senhora, dos santos, dos mártires de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada coisa em seu quadrado. Ai, perdi o texto. Então, vamos lá. Mas sim, imagem de Nossa Senhora, Santos Mar, Nosso Senhor. Cada coisa em seu quadrado. Então, cada coisa em seu quadrado, sem desprezar o diálogo saudável com os povos e sem menosprezar aquilo que compreendem, tá certo? O que não dá para aceitar é que qualquer coisa entre na igreja. Isso é absurdo. Eu já li inúmeros outros argumentos em relação a esse assunto, mas continuo vendo debilidades em todos eles. Por quê? Vamos lá, né? Então vamos lá, mas continuo vendo debilidades em todos eles, incluindo coisas do tipo jogar as imagens indígenas no rio. Isso aqui foi um texto em espanhol que eu li de uma conhecida minha, que ela me colou, que o cara falava que jogar as imagens indígenas no rio significa desprezar a mulher indígena grávida e desprezada, né? Gente, você achar que porque os católicos pegaram a imagem da Pachamama e jogaram no rio, você conseguir associar isso a um desprezo por uma mulher indígena grávida que estivesse, sei lá, desprezada, o que é verdadeiramente um mal, né? É um negócio tão desonesto, né? É muito desonesto mesmo, tá? Né? É complicado, viu? Sabemos que fariseus existem e que Deus permita que não sejamos um deles, né? Mas aí dizer que todo católico que viu problema numa imagem de Pachamama dentro da igreja, né, e tratar isso como farisaísmo, aí fica difícil realmente, tá? Não tem como. Eu ainda vou ler mais um texto. Então vamos lá, o restinho desse, né? Se você tiver uma bruxinha, aqui os meus textos geralmente eu acho que o pessoal consegue entender porque eu dou muito exemplo, eu falo de uma maneira didática, até porque eu não sou erudita, eu não tenho um hábito de leitura corriqueira, eu não leio sempre. Quando eu leio pouco. Gosto de ler uns artigos teológicos, mas eu não sou uma pessoa de leitura, tá? Eu não sou uma pessoa erudita. Eu sou bronca. Então, se você tiver uma bruxinha e bruxinhas New Age, nem são entidades sérias de religiões pagãs estabelecidas, né? Bruxinha é um negócio muito mais ocidental do que a gente pensa, né? E muito mais submisso a um paradigma da cultura cristã, da cristandade, do que você imagina, tá? Então, se você tiver essa bruxinha, quiser colocar sua bruxinha New Age na igreja, ainda que argumentando que isso seja um mero diálogo interreligioso, ou dizendo, não, padre, eu vou colocar essa bruxinha aqui, mas ela não é nada para mim, tá? E o seu pároco se opor a tal atitude, por favor, não chame seu sacerdote de supersticioso. Você está acusando o seu sacerdote do que provavelmente ele não é. Entenda que provavelmente o seu sacerdote não é supersticioso, mas sabe das implicações disso, além de ferir a consciência dos fiéis e ser uma afronta, sim, a Cristo nosso Senhor, que morreu e encerrou o sacrifício e o mito fundador das religiões pagãs. Tá? Para quem não entende muito bem sobre isso, para quem não entende muito bem sobre isso, eu recomendaria ler o René Girard. Que ele vai falar, é um filósofo católico e ele explica umas questões aí
sobre o sacrifício, sobre o mito fundador das religiões, tá? Não necessariamente você precisa ler isso para compreender que Cristo morreu na cruz por você e salvou a humanidade, mas seria interessante vocês lerem para saber do que eu estou falando. Adoramos imagens de Cristo crucificado? Não. E depois um rapaz, um amigo meu, veio colocar aqui e falou, vou polemizar um pouco. Ele concordou com o texto, mas disse que nós adoramos sim. Quanto a isso eu vou deixar para lá, porque o vídeo vai ficar muito grande, tá certo? Nós adoramos Cristo Eucarístico. Em relação à devoção que nós prestamos a uma imagem de Nosso Senhor crucificado, eu não vou adentrar a esse detalhe, enfim. Adoramos imagens de Cristo crucificado? Adoramos imagens da Pachamama? Não. O povo indígena adora? Sim. Não. Pouco importa, tá certo? Eu expliquei porque pouco importa. Então, esse argumento é praticamente irrelevante, tá? Então, isso não é exagero, não é farisaísmo, muito menos superstição. Não se trata de nenhum desses três elementos, nem exagero, nem farisaísmo, muito menos superstição. E aqui, aproveitando o ensejo disso aí tudo, eu vou ler meu último texto, vai ser um videozinho incrivelmente grande, eu sempre acho que eu vou conseguir falar coisa em 15 minutos e meu vídeo sempre tem 1h30. Enfim, vamos lá, vou ler mais um trecho aqui. Que há fariseus para cima e para baixo, não devemos duvidar. Os fariseus existem. Quando Cristo veio, ele falava dos fariseus. E os fariseus tinham uma forma muito peculiar, era muito observável, né? Isso quer dizer que os fariseus deixaram de existir? Não, os fariseus existem ainda dentro da doutrina católica, tá? Por que eu digo que costumamos dizer que o fariseu existe muito mais na doutrina católica do que nas outras? Porque o fariseu é o sujeito que sabe bem, vamos dizer assim, a normatividade, uma espécie de normatividade da doutrina muito, muito retamente. E esquece às vezes da misericórdia, né? Esquece da justa medida das coisas e às vezes passa dos limites e, como o próprio Cristo diz, coloca um fardo pesado no ombro dos outros, querendo fechar o céu para os outros, né? Fardo que muitas vezes eles mesmos não conseguem carregar. Deus, qualquer um pode ser fariseu, então fariseu não é exatamente uma pessoa que é um fariseu, assim, como uma categoria, né, vamos dizer, uma categoria de pessoa, não, é uma pessoa que está tomando atitudes farisaicas, né, e uma pessoa que toma muitas atitudes farisaicas o tempo inteiro acaba sendo chamado de fariseu, tá certo? Nós mesmos podemos ser muitas vezes. Então vamos lá, eles estão por aí. Será que às vezes não somos um deles, né? É bom a gente fazer um exame de autoconsciência para ver se a gente não está sendo fariseu e, de certa forma, impiedoso com o próximo. Eu costumo pecar muito em relação a muita coisa desse tipo, às vezes ser orgulhosa demais, enfim, todo mundo tem pecado. Mas o farisaísmo é uma coisa um pouco mais específica. Então, será que às vezes somos um deles? Não seria um ato de farisaísmo? Agora eu vou aqui colocar mais e mais exemplos, tá? Então, não seria um ato de farisaísmo acusar o outro de fariseu? Será que eu não estou sendo farisaica, né? Quando eu acuso o meu irmão de fariseu, né? Então, vamos lá. Porque quando você está acusando o outro de fariseu, você está se colocando numa posição onde você se acha, ao menos, um pouco mais piedoso do que ele. Não é? Então, por que Cristo chama os outros de fariseu? Quem chama os outros de fariseu, ainda que eu possa estar enganada, hein? Não é nenhum apóstolo, é o próprio Cristo. E Cristo não é um acusador, né? Ele é quem pode nos acusar, mas mesmo assim ele escolheu não fazer. Mas ele chama o outro de fariseu, porque ele pode. Cristo é perfeito. E a gente? Não é? Então, não seria um ato de farisaísmo acusar o outro de fariseu? Cabe esse tipo de interrogação. Talvez só Deus possa fazê-lo? Não sei.
Eu entendo que sentimos o cheiro de farisaísmo a léguas e acredito que não estamos imunes de sermos nós mesmos estes que colocam o fardo pesado nos ombros dos outros. Mas e quando uma pessoa me acusa de farisaísmo? Eu vou colocar um exemplo clássico aqui, tá certo? Como esse negócio de chamar os outros de fariseu é complicado. E quando uma pessoa... Então vamos lá. Então quando uma pessoa me chama de fariseu por, sei lá, defender que o aborto seja errado. Eu tenho um princípio. O princípio é: o aborto é errado. Em qualquer situação, de qualquer forma. Isso é um princípio, tá certo? Vou colocar outro aqui para você que não sabe do que se trata um princípio. Ainda assim, um princípio universal. Não de ser nesse caso, né? Não exatamente de ser, tipo assim, homens e mulheres existem e são diferentes entre si, ou um homem é um homem aqui, como é na China. Esse tipo de princípio, enfim. Mas, por exemplo, um princípio que eu posso até não roubar. Não roube, não furte, não roube, né? Um sujeito vai lá e rouba uma margarina, né? Porque um pão. E ele não tinha intenção de roubar para ficar rico nem nada disso, mas porque ele não tinha mais dinheiro, não conseguiu um emprego, estava muito triste, seus filhos estavam passando fome, ele vai lá e rouba. Você, vendo isso, você fala, a lei de Deus diz para não roubar. Vou seguir a lei de Deus. Vou lá, vou bater nesse cara, vou pedir para ele me devolver a margarina, porque ele é o filho da puta que me roubou. Não. O que Deus quer que você faça? Que você... Tudo bem. Aí nós temos que ver as medidas das coisas, né? É diferente de um cara vir assaltar sua casa inteira, matar sua mulher, enfim, um safado sem vergonha, que quer, sei lá, comprar droga. E ainda assim a gente tenta compreender que esse cara tá muito mal. E ainda tenta, apesar de considerar a justiça, ter piedade. Mas considerando a justiça, prendendo o cara, fazendo tudo direitinho, não como certas ideologias de esquerda querem aí, passando a mão na cabeça de gente que não pode passar a mão na cabeça. Enfim. Mas então o que Deus pede para você fazer naquela situação? Você olha o cara, você vai lá, sei lá, você é um tiozinho, você nem chama a polícia, vai lá e fala, oh, descobri aí o fulano lá do meu supermercado, viu você pegando e veio aqui atrás de você. Por que você roubou minha margarina aí? Eu vou chamar a polícia. Ele, não chama a polícia não, eu tenho um filho, enfim. Você vai e acredita com boa fé na palavra dele, dizendo que ele estava com fome. Né? Ele te disse que estava com fome. O que você faz? Você vai bater no cara? Pedir para um capanga seu que trabalha lá no seu supermercado para bater no cara? Óbvio que não. Se você tá vendo que o cara é sincero, que o sujeito é sincero, um senhor de idade, sei lá, e ele pediu para você piedade dele, você vai lá, releva. Muitas vezes a justiça tá nisso. Você releva, fala, tudo bem, meu senhor. Peço que isso não venha acontecer novamente. Às vezes você pode até fazer um ato de caridade, doar uma cesta básica para ele, ajudá-lo no que ele precisa, tá certo? Então, o farisaísmo seria o quê? Eu pegar e seguir a lei de Deus à risca nesse sentido, sem considerar a piedade e a caridade com o próximo, né? Então, voltando para a questão do meu texto, e agora eu vou dar outro exemplo aqui, já dei um, do tiozinho do pão. Agora eu vou dar outro exemplo para ficar claro, né? E quando uma pessoa me acusa de farisaísmo por defender que o aborto seja errado. Então eu estava falando de princípio, o aborto é errado em qualquer situação, de qualquer forma. Um princípio, não roubar. Mas eu percebi que o sujeito roubou ali, eu vou deixar quieto. Se brincar, ainda vou ajudar o cara. Não a roubar mais, mas o quê? Dando uma cesta básica, enfim. E se uma mulher é estuprada? O que deve ser feito? Como que fica? Não se deve afrouxar a lei por casos específicos nesse sentido, porque se trata de um princípio, porque senão daqui a pouco se perde o critério. Se está lá na Constituição, né, que você não deve matar pessoas, que isso é homicídio, e você começar a abrir muitas exceções, talvez por causa de situações assim, você começa a mudar o princípio. E aí tá errado. Aborto é sempre errado, furto é sempre errado. Não é isso? Então vamos lá, como que fica? Se uma pessoa me acusa de fariseu porque eu tô dizendo que o aborto é errado. Tá certo? Porque eu tô dizendo que o roubo é errado. Eu posso
relevar que o tiozinho tenha roubado o meu pão do meu supermercado, mas ainda assim eu preciso ter para mim e para o bem e saúde da sociedade, a saúde mental da sociedade, que isto ainda é um princípio errado, um princípio, aliás, certo, né? Que o roubo é errado, tá certo? Então vamos lá. Então como que fica? Afinal de contas, não seria um fardo pesado eu dizer para uma mulher estuprada que ela deveria carregar um filho de um homem que a estuprou, né? Você tá lá carregando. Tem muita mulher que toma essa atitude. É uma atitude nobre. É uma atitude nobre. Você pode julgar uma mulher que aborta? Não, você não pode julgar ninguém. Mas você pode fazer juízos de valor como modelos. Isso é óbvio. Você fala, pô, eu não posso julgá-la. O que é julgar? Sentenciar, dizer se a pessoa vai para o inferno ou para o céu por aquela atitude dela. Mas você pode dizer o quê? Eu não queria nem que isso acontecesse comigo. Caso acontecesse, você fica pensando o que você ia fazer. Porque é uma situação moralmente muito complicada, tá? Então, o que a mulher deveria fazer? Qual seria o ideal, o dever ser da mulher? Né? O dever, por amor à criança e por respeito à dignidade da criança e à vida já gerada no útero, ela deveria considerar carregar a criança e não assassiná-la, porque a criança é tão vítima quanto ela. Por que você vai sacrificar um terceiro, sendo que a culpa do estupro não é dele? Ele é fruto do estupro. O réu do estupro não é a criança. Então o que acontece? Por amor a ela, por amor à criança, essa mãe, essa mulher que está gestando a criança deveria considerar carregar a criança e não matá-la, ainda que se ela não quiser a criança quando a criança nascer, ela doe a criança. Né? E tem muita gente que vem com esse argumento que quem defende que o aborto não deva ser legalizado, se você não acha que o aborto tem que ser legalizado, então adota as crianças tudo aí. Não, senhor, isso é chantagem, é filha da putagem. Porque é igual você colocar uma arma na cabeça do mendigo, que tá numa vida miserável ali, ó, e você falar assim, tá vendo esse mendigo aqui? Ele não merece viver porque ele vai sofrer, porque ele tá sofrendo. É esse o argumento que vocês dão? Sobre o aborto? Então nós vamos dar um tiro aqui na testa dele, mas nós não vamos matá-lo, caso você que defende que ele deve viver, tá fazendo analogia com o aborto? Caso você que defende aí que ele deve viver, né, que você acha que, porque ele é um verme aqui pra sociedade, né? Não é isso que vocês pensam? Pois é. Então nós vamos matar. Tá? Nós só não vamos matar se você pegar esse mendigo aqui e levar esse mendigo para sua casa, para cuidar dele. Quer dizer, agora, por eu defender princípios corretos, eu preciso salvar a humanidade inteira, colocar todo mundo aqui na minha casa. Todas as crianças que as mães estão pensando em ser abortadas, todos os mendigos que estão sofrendo na rua, que esse pessoal acha que não deve existir, porque lá no fundo eles desprezam a pobreza e acham que a miséria, e confundem a miséria com o miserável. Já acham que mendigo não deve viver. Né? Eles só não matam porque o mendigo tá lá, vive andando, parado ali. Mas no ventre da mãe tá tudo bem matar, né? E aí vem depois com essa história cientificista aí de 12 semanas, de não sei o que, enfim. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre aborto, mas é porque realmente é um negócio que me irrita muito. Então vamos lá. Então, por amor, a mãe deveria considerar carregar a criança. Eu posso julgá-la? Não, eu não posso julgar a mulher, tá certo? Eu posso dizer a verdade? Posso. Eu posso dizer a verdade. E nem por isso estou sendo farisaica. Tá certo, pessoal da Pachamama? Então, eu devo dizer a verdade, né? Não é nem que eu posso, eu devo. Eu posso impedir que essa mulher faça um aborto? Olha, difícil, né? Acaba sendo uma escolha da mulher, ainda mais com a sociedade doente igual a nossa, que legaliza o aborto e acha que é normal você criar facilidade para uma mulher assassinar o próprio filho. Fica realmente difícil. Ela simplesmente pode ir lá, amparada pela legalidade da lei, em certos países, no Brasil ainda não aconteceu isso, graças a Deus. Então, amparada pela legalidade da lei, ela vai lá e aborta a criança, tá certo? O que está na lei como legal não é necessariamente moral. Espero que vocês saibam disso e apliquem isso quando vocês defenderem, porque facilmente uma pessoa que está lá no Oriente Médio, num país qualquer, onde apedrejar mulheres é legal, ela pode argumentar assim com você. E aí? Qual critério que você vai usar? Nenhum. Você não tem, só tem a sua cabeça.
Então vamos lá, o critério tem que ser sempre o absoluto tem que ser sempre Deus. Infelizmente a nossa sociedade, por não acreditar mais na transcendência, não acreditar mais em Deus, desprezar tudo isso, ficou relativista e não há mais critérios nenhum na sociedade. O critério agora é os caras lá no STF legislando um monte de lei absurda em relação a muita coisa, né? Enfim, não sei onde nós vamos chegar. Né? Nós vamos chegar aonde? A que ponto chegamos? Né? Então vamos lá. O problema é que tem gente agora usando desse argumento de farisaísmo, se referindo a todos que se opuseram à entidade ou simbolismo pagão dentro da igreja, como fariseus. Quer dizer, porque eu me opus a Pachamama lá, eu sou um fariseu agora. Pra essa galera aí. Tá certo? Ainda que eu possa ser, né? Possa agir como um fariseu. Em certos momentos eu sei reconhecer. Esse não é um dos casos, não. Tá? Porque isso aqui não é impiedade com o índio. Não é uma coisa assim, todos os povos precisam ser batizados. Se esse índio não quer ser batizado, ele é que se dane, né? Aí você está sendo, de certa forma, fariseu, sei lá. O que é um fariseu? Eu já expliquei aqui, na questão do pão, na questão do aborto, né? O farisaísmo exige em situações reais. Agora, você dizer que todo católico é fariseu por ele ficar indignado com correção, né? Como é que fala? Com razão? Como? Isso aí é absurdo. Então vamos lá. Todos repuseram a entidade ou simbolismo pagão dentro da igreja como fariseus. Como se qualquer defesa de uma unidade doutrinária ou sequer delimitações do que convém ou não, daquilo que é adequado ou não, fosse farisaísmo, né? Então, isso aí é absurdo. Tá? E aqui eu não estou nem falando algo sobre exatamente uma normatividade, não. Né? Porque tem muita coisa que na igreja a gente olha, assim, a gente já sente com o coração que está errado. Você não precisa conhecer doutrina. A minha mãe não precisa... minha mãe não é católica. Enfim, mas você quando vê, sei lá, uma coisa errada, qualquer coisa, não precisa estar meramente relacionada a questões doutrinais dessa forma, ou litúrgicas, ou qualquer coisa do tipo. Mas você vê, sei lá, uma pessoa chutando alguém, fazendo um mal muito claro, o coração da gente já... Opa, o que é isso aqui? Você sente que está errado. Se você é uma pessoa que está com a mente sã, se você é são, né? O que é um são, uma pessoa sã? São Paulo, São Padre Pio, São João Paulo II, uma pessoa sã, santa, tá certo? Não necessariamente o são significa sã. Você pode estar sã mentalmente e não necessariamente ser um santo. Mas enfim. Então vamos lá. Não há nada que sobreviva. Antes eu disse que eu gostaria que me explicasse a correlação entre os povos alcançarem certo nível de verdade pela razão natural, o que eu falei das sementes da verdade, lembra lá? E a questão da Pachamama, né? Eu estou procurando o elo entre essas duas coisas. Não pode ser superstição. Superstição você mata numa paulada. Não acredito nela. Não acredito que ela tenha poder, não acredito que nada que aconteça comigo seja influenciado por uma ação da Pachamama. Ou uma ação de um ritual envolvendo a Pachamama. Ou a ação da imagem em si da Pachamama. Acabou. Superstição? Não é superstição, tá certo? Então, eu não acredito que ela tenha poderes, nem coisa similar. Creio que 99% dos católicos também não acreditam nisso. Eu quero saber por qual razão essa semente da verdade presente em muitas religiões me diz que eu devo concluir que se pode colocar qualquer entidade ou representação pagã, ainda que seja exaltando virtudes e harmonias dentro do cosmos, né? Sei lá, uma virtude, uma coisa bela, vamos dizer assim, que o indígena possa admirar ou tentar se espelhar, tá certo? Não é por isso que nós podemos colocar qualquer representação de qualquer entidade lá. Dentro de uma missa, né? Então nem por isso podemos colocar dentro de uma missa, ou mesmo deixá-las expostas dentro da igreja, porque a igreja não é museu, tá certo?
Por favor, não comparem isso com Guadalupe. É uma afronta a Nossa Senhora, é o que ocorreu na evangelização dos índios. Eu já expliquei o porquê. Se um satanista disser que a existência é um bem, isso aqui eu já falei no outro texto, né? Eu posso concordar com o sujeito, a existência é um bem, talvez não da forma imanente que ele entende, porque é provável que ele entenda assim. Posso me utilizar desse entendimento dele para exortá-lo? Sim. Mas aonde está escrito que por isso eu posso colocar uma estátua de Baal na igreja? Não se pode deduzir uma coisa da outra, tá certo? Não se pode deduzir isso daquilo. Então vamos lá. Por que a igreja não coloca imagens de todas as entidades representativas de algo nos templos? Apolo, Dionísio, Pachamama, né? E daí? Então nesse caso, eu acho que convém. Aí aqui eu tava meio pé da vida, né? Eu já falei pro pessoal me chamar de fariseu logo, porque era melhor que me chamasse se eu estivesse correto do que esse tipo de coisa, do que apoiar realmente esse tipo de coisa, tá? Então é isso, pessoal, tá? Os argumentos foram dados. Se você não entendeu o que eu disse aqui, tenta ver de novo, ainda que seja um vídeo comprido, né? Comprido. Eu não sei. Faz aí como der. Então, eu espero que vocês escutem a igreja, não se rebelem contra o Papa, tenham calma, peçam a Deus o discernimento, para a gente não ser o joio no meio do trigo, não se levantar contra a igreja, contra o Papa, né, com discursos falaciosos, muitas vezes, sem nenhuma razão de ser, com questões conspiracionistas aí, tá? Em relação a papas, de sede vacante, enfim. Eu não sei o que você é, mas vamos ter paciência e pensar que Jesus Cristo instituiu uma igreja, se instituiu uma igreja e falou que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra ela, que confiemos nisso, mas também não ignoremos as coisas que têm acontecido, tá? Ok, é isso. Fiquem com Deus. Tchau.